98 Talks. Hoje receberemos o candidato do Novo, Rodrigo Paiva. Mas antes, boa noite a Paulo Leite. Boa noite, Everton. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem. Rodrigo Carneiro, Alê, Rodrigo Paiva. Essa é mais uma das entrevistas que a 98 faz com candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Lembrando sempre que a nossa proposição é o debate, a nossa proposição é a apresentação de ideias de que os candidatos tenham para transformar Belo Horizonte num lugar melhor para todos nós. Portanto, é um debate de propostas e com esse objetivo a gente fará o debate. Como todos os outros debates, nós daremos 50 minutos integrais ao candidato. Da sua primeira resposta, começa a contar o tempo e aí a administração do tempo para que nós possamos conversar com o candidato e ouvirmos o maior número de propostas possíveis. Faltando 2 minutos para o encerramento dos 50 minutos, eu interrompo para que a gente faça as considerações finais. Everton Guimarães, é você que toca a bola, meu amigo. Muito bem. Rodrigo Paiva é engenheiro especialista em tecnologia, formado em engenharia civil pela UFMG, fez mestrado no Massachusetts Institute of Technology, em Cambridge, onde atuou como representante dos estudantes brasileiros da instituição, fundou a Paiva Piovesan Softwares, empresa ganhadora de vários prêmios como resultado de uma gestão focada em inovação, conquistando destaque nas mídias especializadas por defender a preservação da livre concorrência. Rodrigo Paiva é um defensor da livre iniciativa, do empreendedorismo e um entusiasta de tecnologia inovadora ou de tecnologias inovadoras. Atua como voluntário em diversas entidades, entre elas a Sociedade Mineira de Engenheiros, o CREA-MG, o MIT Clube do Brasil, entre outros. Daqui a pouco eu vou dar uma boa noite ao candidato, antes uma boa noite também a Rodrigo Carneiro, que está comigo nesta noite, a Alexandre Silva. Tudo bem, senhores? Boa noite. Boa noite, Everton. Boa noite, candidato. Rodrigo, meu xará. Boa noite, Alê, Paulo Leite, a todos que estão nos ouvindo. Reforçar a fala do Paulo. Essa entrevista ela tem um propósito de ser mais propositiva. A gente acha que é importante para a nossa audiência, para os eleitores, está aí há poucos dias agora do pleito eleitoral, deles terem a oportunidade de conhecer os candidatos, as suas ideias, as suas propostas, entender qual o ponto de vista e de que forma que ele se conecta às suas ideias e assim possam escolher como um candidato. Seja muito bem-vindo a 98, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, eu já quero aproveitar, inclusive, Rodrigo, depois da sua saudação ao nosso convidado, ao Rodrigo Paiva, já vou emendar com a primeira pergunta, candidato, mais uma vez agradecendo por ter aceitado o nosso convite, e eu já vou emendar com aquela pergunta que é trivial, mas a gente espera uma resposta, porque é sempre importante ouvir quais as principais diferenças das suas propostas apresentadas em relação às apresentadas pelos outros candidatos. Boa noite. Boa noite, Everton, boa noite, Paulo, boa noite, Rodrigo, boa noite, Alê. É uma honra estar aqui na 98, uma oportunidade da gente realmente mostrar essas ideias inovadoras que a gente tem para o Belo Horizontino. Bom, o grande diferencial da nossa candidatura, nós somos um candidato liberal. Eu acredito que a gente pode fazer muito mais com menos. Isso já tem sido feito no governo de Minas Gerais e eu quero trazer essa experiência para a cidade de Belo Horizonte. Nós entendemos que a gente pode ter uma gestão muito mais efetiva. Eu quero reduzir o número de secretarias para, no máximo, 10. Hoje, Belo Horizonte tem 14 secretarias. Se for necessário, privatizar alguma das estatais ou transformá-las em autarquias ou mesmo parte das secretarias. A gente quer ter uma estrutura eficiente, volto a dizer, como foi feito no governo de Minas Gerais, onde nós economizamos da ordem de R$1 bilhão em 4 anos. Uma economia significativa. E no caso da Prefeitura de Belo Horizonte, toda essa economia que eu obtiver, eu vou fazer uma redução de impostos, para que a gente possa atrair mais empresas para a cidade, mais empreendedores para investir na nossa cidade. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho que é muito importante. Por que eu sou candidato a prefeito de Belo Horizonte? Porque eu estou indignado. Eu estou indignado porque o Brasil tem perdido chances absurdas de ser um país desenvolvido. Nós somos ainda um país em desenvolvimento. E vou um dado muito significativo, que a gente pesquisou muito, eu estudei muito. Vocês viram aí pelo meu currículo, ele apresentou que eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, eu gosto de trabalhar. E nós temos um dado muito significativo, que em 2010,
o PIB per capita do Belo Horizontino era da ordem de 15 mil dólares. Esse PIB per capita vai cair no final desse ano, de 2020, ou seja, 10 anos depois, para apenas 6.500 dólares. Uma perda de mais de 50%. E eu estou falando em dólares porque eu quero comparar com outras nações do mundo. A Coreia do Sul, que foi um país que investiu em educação básica, hoje o PIB per capita é 33 mil dólares. O país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, o PIB per capita é 66 mil dólares. Ou seja, hoje nós precisamos de 10 Belo Horizontinos para dar um norte-americano. Isso é uma vergonha. Belo Horizonte é uma cidade que tem andado para trás nos últimos tempos. Eu digo que o atual prefeito foi o melhor prefeito de Nova Lima, porque os ricos todos migraram para lá. As construções, os prédios enormes estão todos na cidade vizinha. E Belo Horizonte perdeu empresas, perdeu emprego, perdeu renda, perdeu relevância. Nós não temos sido protagonistas na política. Outras cidades construíram metrô. Brasília fez metrô, Salvador fez metrô. O nosso está parado há 40 anos. Candidato, o Partido Novo teve como primeira experiência em gestão pública o governo de Minas Gerais. Pela primeira vez o partido se apresenta como um partido que tem interesse e foco em gestão pública. Que lições o candidato tira daquilo que foi feito pelo Novo no Estado e o que pode ser aprimorado para que o Novo também, no caso da sua eleição, possa ser visível como um gestor municipal? Tá, Paulo, eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu participei da equipe da transição do governo Romeu Zema, fizemos um diagnóstico do Estado. Eu fui uma das 5 pessoas escolhidas para esse papel de entender como que era o Estado de Minas Gerais. E na sequência eu fui convidado para assumir a Prodenge, que é a maior empresa de tecnologia do Estado. E lá nós fizemos uma revolução. Para vocês terem uma ideia, no primeiro dia eu demiti 8 assessores diretos do presidente anterior, que eram pessoas externas à empresa, que custavam R$2 milhões ano. Isso tinha sido o prejuízo da empresa no ano anterior. Então, no primeiro dia, eu eliminei um prejuízo de um ano inteiro. No segundo dia, eu cortei o carro e motorista, o meu carro e meu motorista, e o carro e motorista de todos os diretores. Porque o Partido Novo, ele prega os fins das mordomias. A gente não quer que, porque eu sou o presidente da empresa, eu sou melhor do que qualquer um. Então, o nosso governador também dá esse exemplo. Hoje, ele não mora num palácio, ele mora na casa própria e paga os seus próprios funcionários. Então, esse fim das mordomias é o que nós queremos. Todos os nossos deputados, vereadores, eles cortam na pele, tem um compromisso assinado de reduzir em pelo menos 50% as despesas do gabinete. E eu fiz isso, cortei o carro e motorista. No dia seguinte, chegou o diretor da gestão anterior e falou assim: Rodrigo, amanhã eu não venho trabalhar. Não vem trabalhar por quê? Se Rodrigo, não tem carro. Não tem carro, você não vem trabalhar, eu corto o seu ponto. Ele teve a cara de pau de me pedir férias. Não, férias eu não te dou, porque eu estou assumindo a empresa agora. Eu preciso que você me passe os dados. Pediu demissão. E assim os outros 3 diretores. Então, eu fiquei impressionado com o grau de responsabilidade dos gestores anteriores, que entregaram o Estado falido nas mãos do nosso governador Romeu Zema. E na Prodenge também não era diferente. Eu tinha dívidas de curto prazo da ordem de 39 milhões, dívidas de longo prazo de 55, e eu, em apenas 11 meses, eu consegui reverter esse prejuízo. A empresa deu lucro, que não acontecia há 6 anos. Eu distribuí lucro aos funcionários, que não acontecia há 8 anos. E eu paguei bônus aos funcionários, o que não acontecia há 12 anos. Então, uma gestão eficiente, transparente, honesta, foi capaz de reverter, essa questão que não acontecia há 12 anos. Então, é isso que nós vamos querer fazer. Eu quero trazer essa nossa experiência. Isso foi muito bom para mim. Eu já tinha experiência na iniciativa privada. Eu tive a experiência na iniciativa na área pública, que é muito mais complexa, a gente sabe disso. A burocracia que existe é enorme, as questões legais têm que ser todas obedecidas, mas nós, na Prodenge, implementamos uma sistemática de meritocracia. Os meus 2 diretores não eram meus amigos. Eu diminui de 4 diretorias para 2. Eram 125 gerências e superintendências, foram para 54. Então a gente fez uma reforma significativa, uma estrutura enxuta. Os diretores foram escolhidos para o processo seletivo, os superintendentes foram escolhidos para o processo seletivo, meritocracia. Por isso que a empresa deu tão certo. Então, é isso que a gente precisa trazer para a Prefeitura de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que tem usado e abusado do aumento de impostos. O IPTU em Belo Horizonte subiu 78% nos últimos 4 anos, por uma inflação de 31,5%. As taxas subiram 82%. E o próprio ISS, 40,5%. Ou seja, nós estamos
expulsando as empresas e o emprego de Belo Horizonte. Você vai abrir uma empresa, ISS em Belo Horizonte é 5, na cidade vizinha é 2. Aonde você vai abrir a empresa? É óbvio que é a cidade vizinha, ninguém é bobo mais não, acabou. Então, ou Belo Horizonte se torna competitiva e atrai as micro e pequenas empresas, as grandes empresas também, e até indústrias. Esse é um dos nossos projetos de atração de investimentos. Eu quero criar uma agência de investimentos em Belo Horizonte, como também foi feito no governo do estado, que ano passado atraímos 54 bilhões de investimentos do estado. Esse ano a previsão é de vir mais 20 bilhões. Candidato, a gente, para dar continuidade e tratar alguns temas que a gente, através de pesquisas, foi percebido que eram as maiores aflições dos belo-horizontinos, entre elas, obviamente, está a mobilidade. É um caos histórico na cidade, um problema que ele vem de gerações e gerações, de prefeitos a prefeitos, tentando aí criar algo que possa, ao mínimo, dar uma luz aí, uma melhorada, e fazendo com que a cidade circule de forma mais uniforme e rápida. E a gente fala sobre esses planos estruturantes que são desde o anel rodoviário até a obra do metrô, que teoricamente não seria de responsabilidade de um prefeito, e sim de outras autarquias, uma federação, um estado. E a gente queria entender como a sua visão na mobilidade e principalmente com relação às obras de mobilidade, quais seriam a sua forma de buscar a viabilidade delas para que o Belo Horizontino literalmente saia dessa novela de uma vez por todas. Bacana, Rodrigo. Importantíssimo, realmente essa questão que mais aflige os Belo Horizontinos, em todas as pesquisas, aparece a questão da mobilidade. Nós temos propostas inovadoras para isso. Mas antes eu vou falar das propostas que já existem, estão em discussão há muito tempo. Você disse aí do próprio anel rodoviário, do metrô e do rodoanel. Vou começar pelo metrô de Belo Horizonte. A primeira coisa que eu fiz ao ser aprovado como pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Belo Horizonte foi visitar a linha 2, que eu chamo de linha fantasma do metrô, que liga a estação de Calafate ao bairro Barreiro. Eu sou uma pessoa que eu vou ao campo. Eu visitei os 4 cantos de Belo Horizonte, desde os pontos mais extremos até os bairros centrais. Bom, nessa primeira visita, a primeira constatação que eu fiz foi que na estação Calafate só existia residências nas proximidades. Isso é um crime, porque se você tem uma estação de metrô, isso acontece em Nova York, em Paris, em São Paulo, no Rio, você tem que permitir o adensamento. As pessoas têm que ter um prédio de 20, 30, 40 andares, quantos andares que forem, para que as pessoas possam morar próximo da estação. Isso ganha mobilidade. Outra coisa, a linha 1 do metrô, ela não foi construída com uma pesquisa que chama Origem e Destino. Eu sou engenheiro civil. Eu sei como tratar essas questões. A linha de metrô a linha 1 foi construída onde já existia uma ferrovia. Então, essa pesquisa Origem e Destino nossa está ultrapassada. A última foi feita há quase 10 anos. E nós temos tecnologia para que essa pesquisa Origem e Destino seja feita de imediato, usando o Google, usando a Uber, usando a 99. Dá para fazer essa pesquisa, então eu vou fazer parcerias com essas empresas e com startups para viabilizar que a pesquisa Origem e Destino seja feita de imediato. Eu preciso saber quantas pessoas se deslocam de um ponto da cidade para outro ponto da cidade. Eu vou negociar com as empresas concessionárias de ônibus para que determinado horário, que é o horário de pico, eu tenho que ter mais linhas. Tem que ter mais linhas e mais frequência dos ônibus. E para que em outros horários, por exemplo, se eu tenho uma pesquisa Origem e Destino que fala que 100 pessoas vão de um ponto para o outro, eu coloco um ônibus. Se eu tenho que vai 20, eu coloco um micro-ônibus. Se eu tenho 10, eu coloco uma van. E se eu tenho 4 pessoas, eu coloco um software de aplicativo. Então, isso que a gente chama de integração dos modais de transporte. Gente, eu já vi isso acontecendo. Eu estive na Estação Diamante, eu estive na Estação Vilarim, São Gabriel, 6 horas da manhã. Levei minha equipe aqui toda lá. 6 horas da manhã nós estávamos lá para entender mobilidade. Cheguei na Estação Diamante, tinham 4 senhoras que chegaram de aplicativo, depois pegaram o modal, o ônibus. Então, é possível fazer isso. Né? Parte de bicicleta, parte de metrô, parte de ônibus e parte de aplicativo. Bom, nós vamos usar o quê? A tecnologia, criar um aplicativo que faça isso. Eu vou liberar as APIs, né, que é o termo técnico para isso, para que a Google, a Uber, a 99, a Cabify, qualquer uma dessas empresas possa ter esses dados, pagar uma tarifa única e mais. É possível reduzir as tarifas usando inteligência. Se eu já sei, de antemão, eu tenho 100 pessoas indo da Cachoeirinha para o centro da cidade, a concessionária vai poder alocar o veículo exato. Se eu tenho 10, se eu tenho 5, então ela vai usar o veículo correto, a passagem vai ser mais barata para quem já programar. Olha, todo dia eu trabalho no centro da cidade, eu saio da minha casa às 8 e retorno às 17. Então, usando a tecnologia, isso é possível.
Nós já temos isso, né? Vejam vocês, com a pandemia, como é que foi a revolução das nossas vidas. Belo Horizonte resolveu a questão de mobilidade do mundo inteiro, porque todo mundo ficou em casa. Né? Não tinha mobilidade nenhuma. Mas nós vimos que o teletrabalho funciona. Eu mesmo, na Prodenge, eu coloquei 1.100 pessoas trabalhando remotamente em 2 dias. Hoje a empresa não volta mais. Nós já entregamos um dos andares lá da cidade administrativa. Não faz mais sentido. Você veja as videoconferências, a gente ia para uma reunião em São Paulo, né, pegava um táxi, aplicativo, um voo, né, para ficar poucas horas em São Paulo e se retornar. Então, um gasto absurdo. Nós vimos que isso tudo é possível. Então, nós vamos investir muito na inovação, nessa integração de modais de transportes. Vamos ter uma pesquisa origem e destino, que é o básico para você entender a mobilidade, fazer e resolver ela, usando a tecnologia própria para isso, que são os aplicativos. O Uber tem esses dados, o Google tem esses dados. E, obviamente, precisamos, para resolver a questão de mobilidade, revisar o nosso plano diretor, que é totalmente equivocado. Como eu disse, né, o prefeito de Belo Horizonte foi o melhor prefeito para Nova Lima. Eu quero ser o prefeito de Belo Horizonte, que vai ser o melhor prefeito para Belo Horizonte. E nós vamos resolver esses graves problemas. Só para não perder, né, o fio da meada, o Rodoanel, o governo de Minas está trabalhando com isso. Nós devemos ter a licitação no próximo ano. Está para ser assinado um acordo de indenização da Vale do Rio Doce. Esse acordo não foi assinado ainda. Ele está em negociação do governo de Minas com a Vale, mas a gente entende que vai haver sim recurso para a construção do Rodoanel. Essa obra já foi revista, foi feito um novo traçado. O anel rodoviário também não é da prefeitura, mas a prefeitura, o prefeito de Belo Horizonte tem que tirar a bunda da cadeira e correr atrás desse recurso. Isso não foi feito, porque parte está concedida para a BR-040 e parte da DENIT. Mas eu, como prefeito de Belo Horizonte, eu vou lá. Eu já estive no sindicato da CICEPOT, conversei com o presidente. Lá nós precisamos de 400 milhões para resolver a questão do anel. Nós temos que viabilizar isso com o governo federal. Quem tem o dinheiro na federação, né, o pacto federativo nosso, 70% dos impostos vão para a União. Então o recurso está lá. Então o governo, a prefeitura, junto com o governador Romeu Zema, nós vamos viabilizar para que esse recurso venha para a nossa cidade. Vamos viabilizar parceria público-privadas para viabilizar que essa obra aconteça. Não pode continuar acontecendo essa perda de vidas que tem acontecido lá. E o metrô já está garantido. Eu sou engenheiro civil, participo como voluntário, já disseram aí no início, da Sociedade de Mineiros Engenheiros. Foi a Sociedade de Mineiros Engenheiros que viabilizou o acordo onde o Ministério Público multou a FCA, que faz parte da Vale do Rio Doce também, por ter abandonado diversos trechos de ferrovias. Então essa multa de 1,2 bilhões começou a ser paga ano passado, já está sendo paga, isso vai para o governo federal. O governo federal que faz a destinação desse recurso. Mais uma vez, o governo de Minas entrou em contato, viabilizou, o presidente da República, o ministro da Infraestrutura já se comprometeram que esses recursos vão ser utilizados na conclusão da linha 2 do metrô e já tem toda a terraplanagem pronta. Eu andei nela de cabo a rabo, a pé, para ver. A terraplanagem está toda pronta, alguns esqueletos de estações a gente consegue enxergar no trecho. Então é preciso sim completar essa obra, que ela vai viabilizar, na verdade, a privatização do metrô. Né? Nós temos que deixar o Estado concentrado em educação, saúde, segurança e deixar a iniciativa privada florescer. Isso é o futuro, isso vai dar certo, isso já tem dado certo no governo do Estado de Minas Gerais, que tem um grau de dificuldade ainda maior, porque a situação era gravíssima, né, dos governos anteriores, mas nós estamos muito confiantes que a população de Belo Horizonte vai entender isso e nós vamos fazer essa virada agora, no dia 15 de novembro, para mostrar que liberdade é tudo, liberdade faz sentido e que o Estado eficiente é o que todos nós desejamos. Candidato, falando sobre os ônibus de Belo Horizonte, o atual prefeito se comprometeu com a abertura da tal caixa preta, né, da BH Trans. Isso acabou não sendo feito, os ônibus seguem aí sendo campeões de reclamação, tarifa, essas coisas todas. Qual que são as suas propostas para os ônibus de BH, né? Tem metrô e tal, mas o que já está aí, o que é campeão de reclamação, que são os ônibus. O que você pretende para os ônibus de Belo Horizonte? Tá. Excelente pergunta, Alia. Na verdade, a caixa preta não é da BH Trans. A caixa preta é da Prefeitura de Belo Horizonte. Como eu disse, eu estou estudando muito a Prefeitura e me deu curiosidade de saber quanto que seriam os gastos do gabinete do prefeito. Eu identifiquei que seriam 37 milhões de reais por ano. Eu achei muito exagerado e fui pesquisar no portal Transparência, né? E só permite que você pesquise 3 meses. Começa aí a falta de transparência. E eu identifiquei que o maior gasto do gabinete do prefeito
era aluguel de imóveis. Mas como assim aluguel de imóveis? O gabinete do prefeito tá físico, não tem nada que alugar. A prefeitura já existe, né? Aí eu fui ver, na verdade, no organograma, eles colocaram as administrações regionais dentro do gabinete do prefeito. Aparentemente para querer esconder alguma coisa. Então eu queria saber quanto que o gabinete do prefeito gastava com garçom, né, com copeiro, né, com motorista, essas mordomias que a gente tem visto aí nas gestões passadas, que o pessoal gosta muito dela, que nós somos contra, nós vamos acabar com todos, que acho que o dinheiro público tem que ser muito bem aplicado. Então falta muita transparência. Então a caixa preta é muito maior do que a gente imagina, né? Não faz sentido você deixar pesquisar apenas 3 meses o portal Transparência. Por que motivo? Para dificultar o acesso aos dados? Então no caso dos ônibus, com certeza nós vamos negociar. Eu já estive no sindicato também das empresas de ônibus, eu estive no sindicato das escolas, dos transportadores escolares que sofreram horrores dessa pandemia, porque não tem aluno para transportar. Essa é uma outra crítica contundente que eu faço ao nosso prefeito. Ele deixou 200 mil crianças sem alternativas de ensino. Mas a gente deve falar de educação, deixa isso um pouquinho mais para frente, né? Mas então nós vamos negociar com essas concessionárias, vamos fazer uma pesquisa origem e destino correta, adequada. A última tem mais de 10 anos, para que a gente identifique se tem que criar novas linhas, criar novos roteiros e dar essa flexibilidade para que elas também, nos horários que não sejam críticos, que possam usar veículos melhores. E vamos integrar os modais de transporte. Então, eu vou negociar, eu sou uma pessoa de diálogo, eu converso muito. Isso é uma outra característica que, infelizmente, a atual gestão não tem. Eu recebi reclamações de todos, de cidadão, de entidades de classe, de entidades, de associações, que o prefeito não tem diálogo. Isso ficou muito claro na pandemia, onde algumas entidades tiveram que realmente entrar na justiça para que pudesse retomar o trabalho, como no caso dos bares e restaurantes de Belo Horizonte. Candidato Rodrigo Paiva, do Partido Novo, nosso convidado no 98 Talks desta terça-feira. Agora o assunto é saúde. Candidato, a pandemia do novo coronavírus. Aliás, a gente fala novo coronavírus, mas coronavírus já não é novo mais, é quase um ano aí. Mas ela mostrou a necessidade de eficiência dos equipamentos de saúde. Na sua opinião, a estrutura de saúde da capital foi suficiente para atender a população durante a pandemia? O que o senhor teria feito de diferente, o que pretende fazer daqui para frente? Ok, excelente pergunta. Eu acho que a administração da pandemia pela Prefeitura de Belo Horizonte foi péssima. Nós somos a cidade que ficou mais fechada no mundo inteiro por uma incompetência da Prefeitura de Belo Horizonte, porque ela esqueceu de propósito, né, que Belo Horizonte, 48%, quase 50% da população, tem plano de saúde, ou a chamada saúde suplementar. E ele só descobriu, entre aspas, isso no 5º mês, quando exatamente o que eu citei anteriormente, quando a Brasel entrou na justiça para que houvesse a reabertura dos bares e restaurantes. Aí ele admitiu, ele passou a contar os indicadores que ele criou, o número de leitos de UTIs que existiam na rede privada de Belo Horizonte. Isso foi um erro gravíssimo. Eu estou entendendo que esse erro foi proposital, porque Minas Gerais fez um plano chamado Minas Consciente, muito bem elaborado, com vários especialistas, e eu ainda estava no governo, e eu soube a notícia de que o prefeito de Belo Horizonte havia proibido o secretário municipal de saúde de conversar com o secretário estadual de saúde. Isso é um absurdo, porque o nosso inimigo não era essa briguinha, essa picuinha que esse prefeito fez o tempo todo com o nosso governador. O nosso inimigo comum era o coronavírus. Nós queríamos eliminar, queríamos que a população não fosse contaminada. E o prefeito nos causou um prejuízo absurdo. Foram 11 mil empresas fechadas, mais de 35 mil empregos formais perdidos. E eu temo muito o próximo ano, porque vão acabar esses auxílios, esse assistencialismo, né? Que na verdade, aí eu tiro o chapéu para o ministro Paulo Guedes, porque ele deu a mão para 39 milhões de brasileiros que não dependiam do Estado. Eles trabalhavam por conta própria, não queriam mamar nas tetas do Estado, o que muita gente ainda quer no Brasil. Isso tem que terminar. Isso é um absurdo. Então, os motoristas de aplicativo, as pessoas autônomos, eles se viram, quando o Brasil parou, eles se viram sem nada. E o governo federal fez um auxílio, essas pessoas não tinham CPF, o Estado nem sabia da existência delas, porque elas se viravam sozinhas. Uma coisa muito bacana. Então, o governo federal deu a mão a essas pessoas, esse auxílio acaba no final do ano. Nós temos que ter um prefeito aguerrido que vá trazer de volta investimentos
atrair empresas, negócios para a nossa cidade, para que a gente possa gerar emprego e renda e ocupar essas pessoas novamente. Então, o próximo prefeito tem que ter competência, qualidade, seriedade, compromisso com a cidade. E eu tenho visto que a atual prefeitura não tem isso, infelizmente. Exato. Um outro assunto que a gente tem que conversar é sobre educação, e a gente tem que dar uma passada em todos os temas. Nós temos aí a informação, e a informação que é comprovada, embora tenha sido utilizado o artifício de ter reduzido o tempo das crianças na escola, a atual gestão municipal reduziu a fila de espera para a educação infantil em Belo Horizonte. Mas existe uma questão a ser resolvida. Especialistas acreditam que com a pandemia, boa parte das pequenas e médias escolas infantis vão fechar, principalmente aquelas de bairro que funcionavam como apoio às mães e pais empregados. E isso vai empurrar esses alunos para a educação pública, educação infantil pública. Como é que se faz para ampliar vagas na educação infantil pública nessa nova realidade que certamente vai bater a porta do novo prefeito? Tá. A atual gestão, ela cometeu um crime contra as 200 mil crianças da rede municipal. Elas ficaram sem alternativa de ensino à distância esse tempo todo, são quase 7 meses. Ou seja, o atual prefeito, ele tirou um ano da vida escolar de 200 mil crianças em Belo Horizonte. Isto, para mim, é um crime. E o atual prefeito, ele me respondeu que um crime seria deixá-las sem alimentação. Crime também, são 2 crimes. Um ele não cometeu, mas o outro ele cometeu. Porque isso é uma vergonha, é um absurdo. E ele disse que ensino à distância é piada. A Secretaria de Educação falou que não acredita nisso. Como não, gente? Eu ainda estava na Prodenge, nós identificamos que 75% dos alunos das escolas estaduais, ou eles ou os pais, tinham um aparelho de celular como esse aqui, ó. Então nós criamos um aplicativo, não havia consumo de dados, que nós fizemos parceria com os operadores de telefonia, para que as crianças pudessem ter o ensino à distância usando aparelho de celular. Para quem não tivesse isso, nós fizemos um convênio com a Rede Minas e depois a TV Assembleia aderiu para a transmissão pela TV. E para quem não tinha nada disso, uma apostila. Porque Minas Gerais é um mundo, a gente sabe que tem locais que não tem sinal de TV nem sinal de internet. Mas existe uma solução. Melhor do que nada é alguma coisa. A gente sabe que a educação presencial, ainda mais quando a criança é mais nova, ela precisa estar presencial. Mas se não temos alternativas, estamos vivendo um momento crítico, um momento de pandemia, foi um crime. O meu filho, 2 dias depois, né, da pandemia, a professora virou youtuber, né, e já estava dando aula para as crianças. Então, ele aumentou a discrepância da escola pública da escola privada, de forma absurda. Não é à toa que o IDEB de Belo Horizonte caiu. Foi a única capital do Brasil que caiu. A avaliação é péssima. Imagina se o IDEB for medido esse ano. É um absurdo. É um crime contra essas crianças. Então, eu quero fazer uma revolução na educação. Eu quero que no final do meu 4º ano de mandato, eu tenha a melhor educação municipal do Brasil. Isso é possível. Os meus pais, os 2, estudaram na escola municipal, no Colégio Marconi. Um se formou em medicina, outro em medicina veterinária. Em uma geração, nós perdemos a qualidade do ensino. Isso é um absurdo. E, de outro lado, nós temos os 2 melhores colégios do Brasil, estão em Belo Horizonte. O Colégio Bernoulli é o primeiro, existe há 10 anos apenas. O segundo, o Colégio Santo Antônio. Então nós temos profissionais de extrema qualidade, que sabem fazer a melhor educação do Brasil. Eu vou levar essas pessoas para o âmbito da escola municipal. É possível. Pessoas que acreditam na tecnologia, na inovação. Né? No passado estava assim, proibido, na escola, proibido entrar com o celular. Hoje em dia a escola está fechada, proibido entrar a escola está no celular, entendeu? Então, vou fazer uma revolução. Vou responder a sua pergunta agora, porque eu precisava falar sobre isso. Está engasgado aqui na minha garganta, porque foi um crime que o atual prefeito fez contra essas 200 mil crianças que perderam 1 ano da vida escolar deles. Nós vamos criar o Vale Escola, para que o pai possa decidir onde matricular a sua criança. E vamos fazer também, como o governo de Minas já vai experimentar, a chamada escola pública administrada pelo privado, ou do inglês Charter School. Nós vamos inovar como nunca. Eu quero municipalizar as escolas de ensino fundamental 1 e 2. Já conversei com a Júlia sobre isso, a secretária de Estado de Educação. Isso é possível, está na Constituição. Nós vamos enfrentar. A educação vai ser o meu ponto-chave, porque eu preciso fazer de Belo Horizonte uma cidade admirável. Nós, Belo Horizontinos, precisamos ter essa vontade, essa garra.
porque só assim nós vamos tirar esse nosso PIB per capita de apenas $6.500 para ir para $33 mil, como a Coreia fez, e se Deus quiser atingir os Estados Unidos. Isso é possível. Nós temos competência e qualidade para avançar com segurança, com dignidade. Candidato, falando sobre segurança agora, passando a pauta para segurança, o seu plano de governo fala em foco em inteligência e prevenção para as ações de segurança pública. Que ideia o senhor tem para essa importante demanda para a população? Claro, bacana pergunta. Na área de segurança, a prefeitura é responsável pela guarda municipal. Nós entendemos que a guarda municipal ela deve atuar de forma integrada com as polícias civil, com a polícia militar do governo do estado. Ou seja, nós precisamos integrar essas bases de dados. O que não é feito hoje porque o prefeito de Belo Horizonte tem essa picuinha com o governo do estado. Então, nós vamos integrar essas bases de dados para permitir que situações como essas aconteçam. Por exemplo, eu tenho meu carro roubado, eu vou lá no BHPP, que é o aplicativo que nós vamos criar, e ele vai informar isso, e as câmeras que estão pela cidade, eu mesmo, de onde eu moro até onde eu trabalhava na Prodenge, né, na cidade atrativa, eu tinha 25 câmeras de radar para me multar. Então nós vamos usar essas câmeras para identificar, olha, a placa do veículo tal passou por lá. E nós fizemos isso na pandemia. Na pandemia, a Prodenge fez acordos com startups e com as empresas de telefonia para identificar o adensamento, o agrupamento de pessoas, que era aquele índice de isolamento que era calculado no início da pandemia, para saber se as pessoas estavam em casa ou não estavam de casa. Então nós temos tecnologia para isso, nós temos tecnologia de reconhecimento facial para identificar os crimes, então nós temos que implementar a polícia com essas tecnologias modernas, né? Quando você viaja para países aí do primeiro mundo, ditos primeiro mundo, você não vê polícia nunca, mas faça uma coisa errada que aparece polícia de todo lado. Então nós queremos fazer que Belo Horizonte também tenha essa inovação. Então, a solução para a segurança que nós entendemos, que é a parte que cabe à Prefeitura de Belo Horizonte, é que a Guarda Municipal atue de forma preventiva e em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar, para que a gente possa ter a resolução mais rápida desses crimes, né? Roubou o carro, eu tenho a placa, um desses radares, uma dessas câmeras da cidade, consigo identificar a pessoa rapidamente. Também, candidato, falando sobre obras para prevenção, né, do que aconteceu aí no início do ano, obras contra as chuvas, né? Porque já está chegando o período também. Eu acho que é um dos principais desafios que o novo prefeito ou o prefeito eleito, quem ganhar a eleição vai ter, né? Porque janeiro já está aí, fevereiro já é o período de chuvas, né? E tudo que aconteceu aí, quais são as obras que você propõe para que não aconteça tudo que aconteceu? Tem os casos dos córregos, né? Dos rios aí que são fechados. Então, o que vocês propõem aí para curto, médio prazo para conter esses problemas que BH sofre tanto com as chuvas? Tá, Everton, excelente pergunta. Primeiro, muito trabalho. Como eu já disse aqui, eu sou engenheiro civil. Eu entendo disso. Eu sei como resolver esses problemas. Nós temos que fazer obras e temos que monitorar. Por exemplo, aquele desastre que aconteceu ali na Avenida Prudente Moraes, ele poderia ter sido evitado se houvesse um monitoramento da barragem de Santa Lúcia. Aquela barragem de Santa Lúcia ela foi construída não para ser um lago bonito para a pessoa poder apreciar. Ela foi construída com barragem de contenção. Então, se ela tivesse sido esvaziada anteriormente, aquele desastre não teria acontecido na Avenida Prudente Moraes. Houve uma mudança climática no mundo, sim, todos nós sabemos disso. Muito do que foi planejado está muito aquém do volume de águas, não comporta esse volume de águas, então nós temos que investir em obras, em ampliar as galerias ou fazer piscinões para contenção dessas águas. Então precisa de obra, precisa de engenharia. Isso nós temos e precisa de dinheiro. E onde está o dinheiro? No governo federal. Como eu já disse aqui, 70%, né, o Pacto Federativo do Brasil, 70% dos impostos que cada um de nós pagamos vai para o governo federal. Então nós temos que ir lá, vou ficar na porta lá do ministro da Infraestrutura, vou ficar na porta do presidente da República para viabilizar que esses recursos sejam aplicados em Belo Horizonte. Nós estamos perdendo vida, nós temos que ter Belo Horizonte e Minas Gerais tem que ter prestígio político. Nós perdemos isso, o governo Romeu Zema está resgatando esse nosso prestígio político. Não é à toa que ele é o governador mais bem avaliado do país. Não é à toa que os nossos 8 deputados na Câmara dos Deputados são os mais bem avaliados. E são só 8 porque nós somos 8. Se nós tivéssemos 10, seriam os 10. Porque nós estamos qualificados. Eu, para ser candidato a prefeito de Belo Horizonte, eu passei por um processo seletivo. Eu já havia sido candidato ao Senado, mas tive que repetir o processo seletivo. Nós não estamos brincando. Política, gente, é uma coisa muito séria.
né? Nós temos visto aí pessoas totalmente despreparadas, né? Pessoas que eu gosto muito. Temos o Tiririca, eu adoro o Tiririca, excelente comediante. Mas eu acho ele adequado para ser... Ele foi eleito deputado, ele elegeu lá, teve milhões de votos, e elegeu 2, 3 que não tiveram votos quase nenhum. Até a lei foi mudada por causa do Tiririca, né? Agora você tem que ter um mínimo de 10%. Então, nós precisamos mudar. A política brasileira, ela tem que ser exercida por pessoas competentes, qualificadas. Nós temos que ter pessoas que estejam aptas a criar uma lei. Em Belo Horizonte, nós temos uma lei que está vigindo ainda, que é proibido colocar um sal na mesa do bar. Quer dizer, isso é um cúmulo do absurdo, né? Onde está a liberdade? Né? E precisou de uma lei para isso, Então, nós temos muitas leis, na verdade. E para isso, eu, como candidato a prefeito, nós, no Novo, constituímos uma chapa composta de 34 candidatos a vereadores. Todos passaram o processo seletivo. Gostaria de convidar todos que visitem o nosso site, novo.org.br, na relação de todos os candidatos, currículo completo. Eu vou aproveitar para dar uma cutucada nos meus concorrentes. Eu sou o único candidato a prefeito de Belo Horizonte que tem o meu currículo completo, desde o início da minha trajetória até hoje, exibido no meu site, rodrigopaiva.com.br. Nenhum deles tem o currículo completo. Por onde que eles passaram? O que eles fizeram? Né? Qual que é a experiência deles? Nós temos transparência total. O que nós pregamos, nós praticamos. Eu fiz isso na Prodenge. Meritocracia, fim das mordomias. Isso é preciso. A população está farta de pagar essa montanha de impostos que nós temos pagos e ser retribuídos com serviços de péssima qualidade. O ensino fundamental é o ponto crítico. Nós não vamos ter essas desigualdades que existem no Brasil, e eu tenho visto ela roto, ao longo de toda essa minha campanha. As desigualdades são enormes, mas para combatê-las nós temos que educar a população. Temos que fazer as nossas crianças terem o discernimento do que é certo, do que é errado e votar certo. Então, eu peço para vocês que analisem todos os candidatos, vejam quem está preparado realmente para levar Belo Horizonte para o século XXI. Nós não chegamos no século XXI. Belo Horizonte está na posição, 92ª posição como cidade amiga da internet. Isso é um absurdo. Eu sou da área de tecnologia, nós podemos inovar como nunca aqui na nossa cidade, ter grandes empresas, isto é possível. Vamos juntos fazer com que isso se torne realidade. Candidato, uma questão que preocupa e muito são os deslizamentos e construções em áreas de risco. Como tratar esse problema que, além dos aspectos geográficos, né, muitas famílias elas residem nessas áreas porque elas não conseguem ir para outras áreas, não tem dinheiro por questões econômicas. Como tratar esse problema grave aqui em Belo Horizonte? Com certeza, essas famílias que estão nessas áreas de risco, obviamente, elas vão ter que ser removidas. É preciso uma atuação firme da prefeitura com os órgãos de defesa civil para que isso aconteça. Eu tenho um projeto muito bacana de regularização fundiária para cuidar dessas vilas e favelas e das comunidades em Belo Horizonte. Nós temos que devolver a dignidade a essas pessoas. Nós temos pessoas vivendo nessas áreas há 20, 30, algumas pessoas até há 50 anos, e elas não têm a posse e não têm a escritura do terreno. Então, eu quero fazer isso. Eu já conversei com a OAB, conversei com a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais para a gente fazer um esforço concentrado para devolver a dignidade para essas pessoas, dar o título de propriedade. E aí, obviamente, elas vão poder comercializar, vender o que for, uma coisa que valia hoje 20 mil, vai valer 50 mil. Então, eu vou dar renda, eu vou dar dignidade para essas pessoas. E aí eu vou aproveitar e lembrar o slogan da nossa campanha, que é para BH avançar com dignidade. Nós precisamos realmente que Belo Horizonte avance e não ande para trás, como ela tem feito esses anos passados. Eu acho que tem 20, 30 anos que Belo Horizonte tem caminhando a passos largos andando para trás. Belo Horizonte, o Brasil como todo também, né? Não é exclusividade de Belo Horizonte, né? A gente falou dos números aí de outros países. Mas então nós temos que acreditar, nós temos pessoas competentes, mas infelizmente no Brasil, nós que somos pessoas de bem, nós nos omitimos durante muito tempo e nos deixamos dominar por verdadeiros bandidos. Nós tivemos presidentes presos, tivemos governadores presos, né? E tem governador que está até fora do cargo, investigado por coisas não republicanas. Então chega, basta. A população e eu estamos indignados. Precisamos ter pessoas competentes, que estejam dispostas a servir
e não a se servir desses cargos públicos, como eu assisti, como eu vi com os olhos vivos, né, quando eu assumi a empresa, a Prodenge, e como o governador Rosema também assumiu o estado de Minas Gerais, um estado falido, entregue às baratas, sem que houvesse um pingo de responsabilidade desses gestores anteriores. Bom, nós temos uma outra questão ainda com relação à ocupação e áreas, são os moradores de rua. Sim. Belo Horizonte tem uma população em situação de rua que chama a atenção e que cresce, principalmente por questões econômicas. Alguns deles estão nas ruas por questões econômicas e outros, até por vontade própria, querem permanecer na rua. Qual é a política para o morador de rua proposta pela sua gestão? Tá. Isso é uma outra coisa que tem me indignado muito. A minha esposa trabalha num projeto chamado Banho de Amor, que dá assistência a essas pessoas em situação de rua. E segundo um dos líderes, lá nós já estaríamos chegando a em torno de 12 mil pessoas nessa situação. E a gente vê isso ampliou absurdamente na região central, ali no Barro Preto, no Santo Agostinho. Então, o que era uma coisa restrita à região da rodoviária se expandiu para toda a cidade. A primeira coisa que eu quero dar a esses indivíduos é a dignidade. Eles não têm um local onde fazer higiene pessoal. Isso é um absurdo. Em Belo Horizonte nós temos um banheiro público na rodoviária e outro no Parque Municipal que estava fechado na pandemia. O estado de Minas Gerais, nessa pandemia, nós utilizamos a Serraria Souza Pinto para criar um local onde as pessoas, inicialmente eram os artistas de rua, para que eles pudessem lavar as mãos e tomar um banho. Então nós vamos criar banheiros públicos para primeiro dar dignidade a esses indivíduos. Eles têm que ter um local para tomar um banho, para lavar a mão, para fazer higiene pessoal. Isso afeta inclusive os comerciantes. Eu conversei com vários comerciantes da região central, eles me disseram que eles estão tendo que chegar 1h30, 2 horas antes para limpar as calçadas. Segunda coisa, nós vamos tratar seriamente com isso. Precisamos fazer uma estatística, saber quantos são. Não existe estatística, a prefeitura não sabe se são 6 mil, se são 12 mil, se são 10 mil. Cada hora tem um número, então nós temos que fazer uma estatística, fazer um cadastramento dessas pessoas, inclusive com reconhecimento facial, para que eles possam ser entendidos com um aplicativo que vai identificar, olha, esse é um morador de rua, ele tem direito a alimentar no restaurante popular ou em outro local. Então nós precisamos fazer esse cadastramento, é o básico do básico, isso não foi feito. A prefeitura está se omitindo nisso. E uma outra alternativa é usar vários dos prédios, vários dos hotéis que estão abandonados ou disponíveis no centro da cidade para abrigar essas pessoas até que elas sejam alocadas num local adequado para elas. E eu até perguntei, eu tenho conversado com essas pessoas também. Eu perguntei, por que vocês não vão para o abrigo? Dois me falaram isso. Rodrigo, o abrigo é mais perigoso que aqui na rua. Ele se sente menos seguro, o próprio morador de rua, num abrigo. Não tem alguma coisa errada. Então nós temos que identificar. E a gente sabe também, né, gente? Vamos tampar o sol com a peneira. E várias questão das drogas, questão de saúde mental. Então, tudo isso tem que ser um tratamento muito sério. Eu tenho conhecido alguns projetos americanos, tenho estudado sobre eles. Em algumas cidades eles conseguiram um sucesso muito grande, até de eliminar esses moradores em situação de rua em prazo até de 1 ano, 2 anos. Não posso prometer isso porque eu não sei se isso vai acontecer em Belo Horizonte. Eu não tenho estatística de quantos são. Então, mas podem ter certeza que nós vamos tratar, porque a cidade fica suja, a cidade fica fedida. Então isso tem que ser resolvido. Nós vamos tratar isso com muito carinho. Eu vou dar dignidade, como eu disse, para todos. Candidato, indo para a pauta agora de economia, a gente viu aí a pandemia dizimando aí várias empresas, criando aí um problema muito grande, principalmente para alguns setores. E principalmente Belo Horizonte, uma cidade que é de serviço, sofreu ainda mais com esse fechamento. E a gente gostaria de saber do senhor qual seria a sua proposta para esse empresário, essa pessoa que está buscando aí rever o seu negócio, tentando aí reerguer aí pós-pandemia. Com certeza nós vamos ter uma atuação muito forte nisso. Como eu disse, nós liberais, nós acreditamos que o Estado deve fazer muito bem. Educação, saúde, segurança e viabilizar a infraestrutura. E todo o resto deixar para a iniciativa privada. Hoje a Prefeitura de Belo Horizonte é uma cidade inimiga do empreendedor. Ela faz tudo para atrapalhar o negócio. E eu vou dar um exemplo, eu tive com vários sindicatos, um investidor, por exemplo, queria investir da ordem de 3 a 4 milhões num posto de gasolina e está 1 ano e meio aguardando a parte de licenciamento. Isso não pode acontecer. Isso tem que acontecer de forma alvarás, licenciamentos. Tem coisas que demoram anos, 2 anos. Isso vai acabar, nós vamos simplificar
a legislação de tal forma, com o apoio da Câmara dos Vereadores, da importância de nós elegermos uma bancada forte, por isso que nós temos essas pessoas qualificadas, para mudar a legislação, simplificar a vida do empreendedor. A Prefeitura de Belo Horizonte vai dar a mão para o empreendedor. Nós vamos reduzir impostos, sim. Eu disse que eu vou reduzir o número de secretarias, vou tornar a gestão eficiente, vamos usar a tecnologia, o BH Resolve vai estar na palma da mão de todo cidadão de Belo Horizonte. Não vou ter que ir lá no centro da cidade para resolver alguma coisa. Eu vou resolver por aqui. Nós fizemos isso na Prudenge. Nós tínhamos da ordem de 200 mil usuários, fomos para mais de 1 milhão de usuários na minha gestão como presidente da Prudenge através do MGPP. Colocamos vários serviços dentro do aplicativo. Nós vamos fazer o mesmo aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Ou seja, a Prefeitura de Belo Horizonte vai estar de mãos dadas com o empreendedor. Nós vamos criar uma agência de atração de investimentos. Eu quero atrair grandes empresas para cá. Eu quero atrair indústrias para cá. Eu já tenho conversado. Eu estive no CT Vacinas da UFMG, conversei com pesquisadores da UFMG, estive na FUNED, conversei com investidores. Eu tenho 200 milhões de investidores disponíveis para a gente poder fazer uma fábrica de vacinas em Belo Horizonte. O René Rachu, que funciona em Belo Horizonte, ele é uma filial da Fiocruz. A Fiocruz vai produzir vacinas da Covid em Manguinhos. Serão 7 bilhões de vacinas no mundo. Por que não produzi-las aqui em Belo Horizonte? Vamos atrair investimentos, sim. Nós vamos inovar como nunca. Atrair turistas. Eu quero ser lembrado como prefeito que vai acabar a obra do Juscelino Kubitschek. O conjunto arquitetônico da Pampulha, não sei se vocês sabem, falta uma obra ali. Falta um hotel. Está do lado oposto ao Yacht Tênis Clube. Eu conversei com o presidente da Fundação Oscar Niemeyer, ele ficou entusiasmado. Vamos construir, não é que a prefeitura vai construir o hotel. A prefeitura vai viabilizar que esse hotel seja construído pela iniciativa privada. Nós vamos fazer parceria público-privada, vamos fazer muitas concessões, conceder parques para que eles sejam administrados de forma eficiente pela iniciativa privada. Aquilo que eu falei, a prefeitura vai cuidar muito bem da educação, a educação vai ser de qualidade, vai cuidar muito bem da saúde. Vamos usar a tecnologia para evitar que as pessoas se desloquem para ter um resultado de um exame, por exemplo, para que elas possam ser monitoradas pela telemedicina, telemonitoramento. Então, nós vamos inovar como nunca. Vocês podem ter certeza, meu plano para Belo Horizonte é que nós cresçamos 10 anos em cada um ano do meu mandato. Candidato, você vai ter 3 minutos e pouquinho para responder essa última aqui, ainda dentro desse tema, depois você vai fazer suas considerações finais, mas é uma pergunta que está dentro do seu plano de governo. Sim. Você critica o aumento, né, das alíquotas de ISS, IPTU, taxas, aumento nos últimos anos em Belo Horizonte, e atrela isso a uma incompetência da atual gestão. Né, e quais são as suas estratégias para diminuir os impostos sem prejudicar a arrecadação de Belo Horizonte? A estratégia de reduzir os impostos é exatamente fazer com que as empresas voltem para Belo Horizonte. Eu já citei aqui, você vai abrir uma empresa, o ISS é 5% em Belo Horizonte. Na cidade vizinha é 2%. Onde você abre o seu negócio? Aqui ou lá. Ninguém é mais bobo. Esse tempo já acabou, ele vai abrir empresa na cidade vizinha. Belo Horizonte tem perdido empresas, empregos e renda para os municípios vizinhos. Isso é nítido. Nova Lima foi eleita a cidade que tem mais ricos no Brasil. Todos os ricos de Belo Horizonte mudaram para Nova Lima. O IPTU é muito mais barato. O ISS é muito mais econômico. As empresas estão sendo abertas nas 6 pistas, vizinho a Belo Horizonte. E toda a infraestrutura nossa é penalizada. As pessoas que não têm um poder aquisitivo tão alto não conseguem adquirir uma casa em Belo Horizonte. Porque a gente não permite o adensamento. Elas vão morar em Ribeirão das Neves, Esmeraldas, Betim, nas cidades vizinhas. O que acontece? Deslocamento. Gente, na estação Vilarinho, eu fiquei chocado. Uma senhora, ela é diarista, ela gasta 3 horas para chegar na residência, para fazer o trabalho dela. Para ir, para voltar mais 3, são 6 horas do dia. Isso é um crime. Ela gasta R$37 desse transporte, porque ela é diarista, ela não tem vale transporte. Então, olha o crime que nós estamos cometendo. Nós temos que permitir, né, e nós sabemos no mundo inteiro, né, o medidor de qualidade de vida é que você faça tudo com 15 minutos de distância de onde você mora para onde você trabalha e consiga até fazer isso a pé. Belo Horizonte é uma cidade inimiga disso. Nas regiões, né, e eu visitei, gente, depois, todas as estações do metrô de Belo Horizonte. Em todas, você não tem adensamento dessa possibilidade, você vê só residências próximas. O plano diretor tem que ser alterado para que isso aconteça. Então, nós vamos fazer essa redução de impostos, sim, atrelada de uma forma muito séria. E até posso confessar para vocês, no início, antes da pandemia,
Meu objetivo no final do 4º ano de mandato era ter o ISS de 2% para todo e qualquer tipo de serviço, sem discriminar. Eu não sei se vai ser mais possível devido à pandemia, mas essa era a minha intenção. Chegar ao final do meu mandato com ISS de 2% para qualquer tipo de serviço, sem discriminar o tipo de serviço. Mas como eu disse, eu sou responsável, eu sou transparente, eu não sei se isso vai ser possível devido à pandemia, mas você pode ter certeza que eu vou evitar todos os esforços para que isso aconteça. Candidato, todos os candidatos por aqui passaram, responderam uma pergunta final. E ela é uma pergunta direta e agora é a sua conversa com o espectador, com o ouvinte da 98. Por que o Rodrigo Paiva? Porque Rodrigo Paiva é uma pessoa séria, transparente. Eu preparei a minha vida toda para estar onde eu estou aqui oferecendo o meu serviço para a população de Belo Horizonte. E se o senhor tivesse que agora conversar com este mesmo eleitor, para no dia 15, na urna, escolher o seu nome, qual seria a sua mensagem final? Por favor, vamos fazer de Belo Horizonte uma cidade admirável. Nós estamos perdendo tempo, dinheiro e eu fico muito triste porque a gente vê que outras nações evoluíram tanto e o Brasil e, por consequência, Belo Horizonte tem realmente deixado muito a desejar e nós fomos dominados, como eu já disse aqui, por pessoas do mal. Pessoas que não acreditavam na força de cada um dos belo-horizontinos, na honestidade, na seriedade. Então, por favor, vamos juntos, conheçam os seus candidatos, visitem os sites, conheçam o currículo, escolham aquela pessoa que vai poder representar vocês neste futuro. Nós temos agora 4 anos pela frente, são 4 anos que podem fazer a transformação da nossa cidade. Eu me preparei ao longo de toda a minha vida para estar nesse momento, para me oferecer para vocês. Eu quero ser um prefeito de Belo Horizonte, eu não quero usar a prefeitura como trampolim para qualquer outro cargo. Eu vou exercer o meu mandato nos próximos 4 anos com muita seriedade, com muita transparência. E eu quero sim devolver a dignidade a todos os belo-horizontinos. Isto é possível. Eu já tive disputas enormes. Eu venci uma disputa com a maior empresa do mundo. Eu consegui provar em apenas 1 ano que é possível transformar uma empresa falida, uma empresa rentável. E o que me orgulha mais, Paulo, foi deixar todos os funcionários da Prudenge, a maior empresa de tecnologia do estado de Minas Gerais, aquele orgulho de fazer parte da empresa. Então, resgatar essa vontade, e é isso que eu quero fazer com vocês, belo-horizontinos, que vocês se sintam orgulhosos de morar, de viver em Belo Horizonte, que não queiram ir para fora. A gente vê muitas famílias abandonando a nossa cidade, abandonando o nosso país. Eu quero trazer de volta todo mundo. Então, uma mensagem de esperança, de confiança, de ânimo. Vamos juntos avançar com dignidade em Belo Horizonte. Muito obrigado. 98 Talks.